Fala galera, beleza, gente? Como é que vocês estão? Hoje, aula de segundo reinado, isso é mesmo. Aula de segundo reinado, gente, a gente vai ter uma aula hoje, a gente passou pelo período Vargas, pelo período Dutra e a gente vai voltar em Vargas, isso mesmo. Vargas vai ser presente de maneira muito forte durante todo esse breve período democrático do Brasil. Sim, mas antes de mais nada, eu quero dar meu bom dia a Mr. Flu. Mr. Flu tá acompanhando aqui tudo que tá acontecendo aqui. E outra coisa, gente, é bom a gente ter essa aula de segundo reinado, porque a gente vai entender como a democracia no Brasil... Segundo reinado? Segundo reinado não, olha a sua cabeça. Segundo governo Vargas. A gente tem essa aula de segundo governo Vargas por uma razão. Gente, programa ao vivo é isso aí, tá? E aí o que acontece? Esse governo Vargas é importante a gente pontuar o seguinte. Até me perdi agora um pouco, eu me atrapalhei com o segundo reinado. Quando a gente fala de segundo governo Vargas, gente, a gente vai entender que a democracia no Brasil ela é muito frágil. Só no Brasil é assim, professor? Não, tá? Isso é uma característica, inclusive, dos governos latino-americanos. No entanto, no Brasil você vai ver que poucos presidentes conseguiram encerrar o seu mandato. E você vai entender o porquê que eu estou falando disso, ok? Mas antes, a gente tem que, claro, falar das nossas redes sociais. A nossa rede social, gente, melhor, as nossas redes sociais são um caminho para a sua aprovação. É uma maneira de você se conectar com todos os professores do Estúdio com Luz e nós cuidarmos, né? A gente vem até aqui. A outra parte quem faz são vocês, ok? Então vamos lá, gente. Curta a nossa página no Instagram, Estúdio com Luiz, no Facebook e, claro, no canal, no YouTube. Se inscreve no canal, aciona o sininho, deixa seu comentário e a gente quer tirar a tua dúvida. E por último, porém não menos importante, a minha rede social, Ian Felipe 888. Beleza, galera? Vamos lá? Segundo o governo Vargas. Você vê esse belo rosto, charutado, isso mesmo. Esse senhorzinho aqui é Vargas. E é muito importante pontuar. Porque tudo na vida passa. Isso não tem como brigar. Minha mãe sempre dizia, não se briga com o tempo. E eu sempre demorei a entender isso. Mas há momentos em que você é muito importante para o país. E há outros momentos que você já não é mais tão importante para o país. Sabe, Mr. Flu, eu tenho uma teoria. Que o mundo muda muito mais rápido do que nós. É impressionante. O mundo ele tem uma velocidade muito maior. E é difícil aceitar e passar o bastão. Por que eu estou falando isso? Vargas ele foi aclamado pelo povo durante 15 anos. Demonstrou ainda o seu capital político durante a eleição de Dutra. Dutra só venceu as eleições, nós já tivemos essa aula, porque Vargas o apoiou. E no seu segundo mandato, Vargas também será eleito. Sendo que a conjuntura, tanto nacional quanto internacional, não será a mesma. E isso é bom a gente pontuar. Agora, detalhe, foi Vargas que pôs fim? A gente vai discutir isso. A sua trajetória política? Podemos discutir. Agora que determinados grupos sociais, tanto políticos quanto institucionais, já queriam ver Vargas fora do poder? Queriam, e queriam há muito tempo. Então, estava-se diante de um grande impasse. Gente, ser presidente da República é solitário, historicamente falando. Aliás, qualquer cargo de liderança, ele é muito solitário. Porque você sempre, no final, está sozinho. Porque as pessoas vão olhar para você e você vai olhar para quem? Aqueles que têm a sua fé olham para o divino. Aqueles que não têm a sua fé olham para o espelho e falam, é agora, malandro, agora é eu e você. Você e eu e você e ele. Pois é. Vargas, eu não sei se Vargas... Eu acho que oficialmente ele era católico. No foro íntimo não dá para saber. Mas o que se sabe é o seguinte, Vargas era um poder. A persona de Vargas era um poder. Agora, se Vargas era assistido por um grupo que o apoiasse, assim ao ponto de aconselhá-lo, já são outros 500. Tá?
Então vamos lá, gente. A eleição de 1950, ela vai ter características muito marcantes. E por uma razão, galera. Ela vai ser uma eleição que vai ter candidatos experientes, tá? Agora, vamos lá. Você vai ter no Brasil um acirramento ideológico muito forte. Vargas, para muitos, sobretudo para os seus opositores, vai simbolizar um passado. Mas um passado que foi o quê? Ultrapassado. Essa vai ser uma imagem que a oposição vai tentar vender de Vargas. Dizer o seguinte, cara, teu tempo já passou, o mundo é outro. Já não faz mais sentido a sua presença aqui. Contrapartida, Vargas queria mandar um recado para os seus opositores. Eu ainda sou Vargas. Simples, direto. E no meio desses duas posições antagônicas, você tem um candidato que vai dividir muitas opiniões, que é Cristiano Machado. Cristiano Machado vai ser candidato pelo PSD, partido de origem varguista. E para muitos foi uma estratégia de Vargas para retirar votos de Eduardo Gomes. Aliás, Eduardo Gomes, que participou daquela eleição, lembra? De 1945, ele retornará, ele tentará mais uma vez. E ele será o candidato pela UDN, União Democrática Nacional. Lembra que esse partido é voltado ideologicamente ao liberalismo? Pois é. Então você vai ter o liberalismo, que defendia uma participação do Estado muito pequena na economia. Em contrapartida, Vargas defendia o quê? Um Estado forte para conduzir um processo de desenvolvimento nacional. Você tem duas escolas aqui. E no meio você tem o Cristiano Machado, que era uma espécie de um candidato híbrido, podemos assim dizer. A eleição, gente, você vai perceber que ela tem características assim surpreendentes. Em 1950, é realizadas as eleições à sucessão presidencial. E aí você tem o Cristiano Machado, a UDN, que lançou o candidato, que eu já falei. E você vê um mapa de calor. Aquilo que está em vermelho, gente, foi onde Vargas foi eleito. Você pode constatar que Vargas foi muito bem votado, tá? Alguns estados até ficaram do lado dos seus opositores. Mas Vargas conseguiu ser eleito até com uma certa facilidade. Ele chegou a ter 48% dos votos. O que é muita coisa, tá? Ele foi eleito com maioria absoluta? Não. Tinha segundo turno nessa época? Também não. Se tivesse um segundo turno, provavelmente ele iria para o segundo turno. Mas uma coisa se sabe, Vargas mais uma vez demonstrou que a população estava com ele. Que a população o amava. Agora, gente, vamos lá. Isso significa que ele teria paz no governo? Não. Existem autores que dizem que o governo Vargas ele vai ter que ser dividido em 3 partes. A primeira parte é um cenário que se assemelha muito ao nosso cenário atual, que é um cenário de crise econômica, inflação. Nós temos, em contrapartida, uma recessão econômica. Nós temos um grande índice de desemprego, salários cada vez mais achatados para baixo. E esse é o cenário. Quando você olha para esse cenário econômico de crise, você fica assustado. Normalmente, gente, isso não é uma aula de economia, mas a gente tem que tocar em alguns pontos. Quando nós temos inflação, pelo menos uma inflação tradicional, é quando você tem uma oferta financeira circulando em abundância no país, e em virtude das pessoas estarem com mais dinheiro e aumentando o seu poder de compra, o preço das mercadorias tende a subir. Lembra da lei de oferta e procura que você estudou lá atrás, lembra? Quanto mais pessoas querem um produto, o produto tende a subir. No entanto, a inflação atual e naquele período, ela era diferente. Ela era uma inflação em que a nossa moeda, e a gente pode botar, vamos transportar de cruzeiro para real, a nossa moeda está desvalorizada frente ao dólar,
E como a gente importa muitas coisas e importamos em dólar, tudo fica mais caro. Vamos lá. Eu importava uma ferramenta muito específica que custava 10 dólares. Tá? 10 dólares para quanto? Para 10 dólares hoje no câmbio atual vai dar quanto, Mr. Flu? 10 dólares? O dólar deve estar o quê? 5,30? 5,30. Então vai dar 53. 53. Então vamos pensar que 10 dólares vale 53 reais. Tá? Mas, não, 54. 54 reais. Pô, tá perto. O historiador fazendo conta é um desastre. Mas assim, 54 reais. Que é, pô, praticamente 1 para 5. Praticamente não. É 1 para 5. Quase 1 para 6. Quase 1 para 6. O que é pior ainda. Aí vamos pensar o seguinte. No mês seguinte, agora, se 1 valia quase para 6, agora está 1,6,3. E aí o produto precisava agora de mais dinheiro para poder importar esse produto. Isso vai impactar o que no produto final? Quando a minha moeda se desvaloriza frente à outra, e essa outra moeda eu costumo importar produtos, e aí você pode colocar o dólar e o euro, o meu produto final ele fica mais caro. E isso impacta na inflação. Tá? Eu sei que a pretensão da aula não é falar sobre índices inflacionários, mas a rigor de curiosidade, nós temos alguns índices, que é o IPCA, normalmente que mede a inflação nos alimentos, o IGPM, que mede esse índice inflacionário na construção civil, nos aluguéis, e o INCC, que aí você pode falar de cimento, tijolo e por aí vai, tá ok? Então você vê que são índices gerais que medem preços. Tá? Esses são índices atuais. Naquela época a recessão era semelhante, mas talvez a gente não trabalhe com os mesmos índices, tá ok? Então era uma inflação muito grande e o consumo estava muito baixo. Só para vocês terem uma ideia, não havia reajuste salarial em 10 anos. Fazia 10 anos que o trabalhador brasileiro não tinha um reajuste e um aumento real. O que é aumento real? É um aumento acima da inflação. Então o poder de compra do trabalhador ele foi se perdendo. Por exemplo, antes, a gente está vivenciando isso com muito. O cenário atual discute muito isso, tá? Se antes eu fazia uma compra muito boa com 700 reais, hoje com 700 reais eu faço uma compra para 2 semanas, 1 semana e meia, se a família for muito grande. E por que isso? Porque os produtos subiram muito. Esse era o cenário do Brasil naquela época. Inflação muito alta, desemprego muito alto, poder de compra muito baixo. Vargas, quando chega ao poder, ele tem que falar o seguinte, cara, e agora? O que eu faço? Sendo que ele tem um desafio. Ele vai tentar buscar o quê? Financiamento. Vai tomar empréstimos para quê? Para investir na produção nacional. Com isso, aumentar a empregabilidade. E aumentando a empregabilidade, aumenta-se também o que? O consumo. Em virtude do aumento do consumo, aumenta-se mais o que? Mais produção. Mais produção é mais emprego é mais renda e por aí vai. A cadeia econômica começa o que? A girar. Esse era o cenário. Sendo que ele conseguiu esse empréstimo? Não. O Vargas, então, ele vai ter que adotar a medida de austeridade, cortar gastos públicos e ter que trabalhar o quê? O seu capital internacional. Lembra que antes Vargas era muito importante para os Estados Unidos? O presidente mudou nos Estados Unidos. Aquele grau de importância já não é tão grande quanto um dia foi. Não que ele não seja expressivo. O Brasil é muito importante para o cenário internacional até hoje. Tá? Geopoliticamente, o Brasil é muito importante. O país com o nosso PIB, com a nossa extensão territorial, com a nossa população que é densa, com o nosso capital produtivo, a gente é um país importante, tá? Por mais que muitas pessoas tentem nos convencer de que não. Nós somos importantes. Sendo que, diante de alguns cenários, nós podemos aumentar o nosso grau de importância, mas também podemos diminuir. Tudo depende do cenário. Tá? E aí o que acontece? O Vargas
tem esse desafio. Fora do país e o pior, dentro do país. A oposição a Vargas, ela é muito forte, muito sintomática. Você tem lideranças da UDN, você tem jornais que estão se posicionando contra o Vargas, e você tem uma ala financeira do Brasil que também não queria Vargas. E você ainda tem a ala militar. Quando eu falo de todas essas alas, significa que todos esses grupos não querem Vargas? Sim e não. E eu vou explicar o porquê. Dentro de muitos membros da ala militar, por exemplo, existiam aqueles que eram partidários de Vargas. E professavam isso abertamente. Olha, eu sou getulista, eu sou varguista. Assim como na ala bancária, você tem uma burguesia nacional que era simpatizante de Vargas pra caramba. Mas você tem um outro grupo que também é muito relevante que fazia oposição. Então, para cada grupo de oposição, existia uma ala dentro dele que era pró-Vargas. Gente, como tudo na vida, tá? Dentro das empresas, do cenário internacional e nacional, nada é muito homogêneo. Existe sim as suas divergências ideológicas, partidárias, moral. Sempre tem, tá? Nós não conseguimos enxergar uma homogeneidade. No entanto, o que o Vargas começa a perceber? Se eu tentar adotar uma política de austeridade, eu não vou conseguir. Por uma razão muito simples. Quanto mais eu aperto os cintos, corto gastos públicos, aumenta o quê? O meu desemprego. Porque é natural. Quando o governo corta gastos públicos, o que acontece em contrapartida? Ele perde a capacidade de investir. E o investimento do Estado gera trabalho, gera emprego. Tá? Isso independe de qualquer lugar. Por exemplo, toda a nossa base tecnológica, que o mundo já viu, toda eu estaria exagerando, mas grande parte dela é encomenda do Estado. Desde sistemas operacionais do celular, e aí contempla até o iPhone, até de tecnologia um tanto menos refinada, até um liquidificador. Então tudo é encomenda do Estado. Aliás, a ala militar nos Estados Unidos, Mr. Flu, mobiliza uma coisa assustadora. As empresas de tecnologia militar nos Estados Unidos, elas são muito fortes. Mas quem alimenta essa disputa é o Estado. O Estado é um dos maiores encomendadores, né, dessa disputa para entregar o melhor produto bélico, o melhor material bélico. Ok? Então, só para você ver que o Estado é muito importante. Professor, você está advogando em favor do Estado? Nesse momento, sim. Há momentos que não. Tá? Não se... E aí eu sei que a gente está falando de Vargas, mas quando a gente fala de Vargas, intimamente eu me emociono em falar desses cenários. Não existe uma posição unilateral. Mais nação, mais privatização, menos Estado. Ou mais Estado, menos privatização. Depende. Há momentos que privatizar é o melhor cenário. E há momentos também que ter um Estado forte também é muito importante. Tá ok? São circunstâncias. Beleza? O aluno do Estúdio com o Luiz, ele tem que estar preparado para tudo. Inclusive, para não ser apaixonado ao ponto de ser cego por nenhuma ideologia. Beleza, gente? Vamos seguir adiante. Vargas decide, então, apostar no nacionalismo, mais uma vez, e no capital produtivo. E aí, você está vendo a mão dele pintada de preto. Mas essa é uma pintura simples? Não, esse é o ouro negro, é o que movimenta o mundo. Eu estou falando com você através desse ouro negro. Todo esse estúdio aqui, ele tem componentes desse ouro negro. Nós estamos falando do petróleo. Sendo que durante muito tempo, o Brasil teve grandes embates ideológicos acerca se nós teríamos petróleo ou não. Isso denuncia um pouco da nossa tradição cultural. Que esse discurso de que o Brasil é o país do futuro, ele existe há muito tempo. Então, antes de se descobrir petróleo, o que se imaginava? Se o Brasil é o país do futuro, evidentemente temos petróleo. Por isso vamos comprar uma refinaria, porque com certeza o nosso petróleo é o melhor.
Aí você se perguntava, mas cadê os estudos feitos que indicavam a descoberta do petróleo? Aí, isso aí a gente não tem não. Então assim, o achismo no Brasil ele é muito forte. Inclusive institucionalmente. Então você tem o quê? Formas de se discutir. Quando se descobre petróleo, há um alvoroço político. Porque o petróleo ele pode ser explorado de diferentes maneiras. Pode ser através de uma participação do Estado, como pode ser através do quê? Da privatização, da exploração dos poços de petróleo. Então vai haver campanhas para ambos os lados, querendo saber o que será feito do petróleo no Brasil. Petróleo é motivo para guerra, Mr. Fu? Com certeza. Muitos países já entraram em guerra por conta de petróleo? A guerra do Afeganistão, do Iraque. Exatamente, meu Deus do céu. A gente, quando descobriu o pré-sal aqui, eu me lembro que eu estava no pré-vestibular ainda. E o professor falou, agora o Brasil vai se tornar o país do futuro. Por mais que eu acreditava, sabe aquele sentimento ruim, que foi algo muito semelhante que eu tive no Flamengo e Palmeiras, que algo daria errado? Pois é, aconteceu. Então, gente, diante desse cenário, vai haver campanhas, tá? E o mundo volta aquele olhar para o Brasil. Lembra que eu te falei que a importância do Brasil no cenário internacional ela pode variar? O Brasil é importante, mas ele pode aumentar o seu grau de importância e reduzir o seu grau de importância. Quando se descobre petróleo no Brasil, o que acontece com as principais nações do mundo? Todas elas olham o quê? Em loco para o Brasil. Um objetivo muito claro. Olha, é muito engraçado porque você vê discursos sendo vendidos e todos eles fazem muito sentido, tá? Não existe uma verdade absoluta. Mas os liberais diziam o seguinte, cara, tá vendo uma empresa muito boa, ela tem o melhor material de exploração e ela vai doar quase 30% do lucro dela pra gente, pra nós. E ela vai ficar só com 70%. Ou, tá vendo uma outra empresa que vai ficar com 50% do lucro e os outros 50% somos nós, não vamos ter gastos. Que é um olhar interessante, tá? Porque explorar petróleo, gente, não é caro, não é barato. Não é nada barato, muito pelo contrário, é muito caro. Porque você tem que ter tecnologia de perfuração. Hoje, o Brasil, inclusive, é pioneiro, né, na tecnologia de exploração de petróleo no mar, tá, nos oceanos, em áreas profundas, ok? Então, o Brasil é pioneiro, graças à Petrobras. Sendo que havia a estratégia do Estado, que era fazer com que uma empresa nacional fosse criada para explorar esse petróleo. Ela recebe o nome de Petrobras. Então vai haver campanhas para defender os dois posicionamentos, gente. Os dois posicionamentos eram válidos, tá? Diga-se de passagem. A proposta liberal era interessante e a proposta de se criar uma empresa para explorar o petróleo também era. Sendo que agora o Vargas vai ter que lidar com uma pressão nacional, mas também internacional. Por quê? Porque muitos países vão patrocinar jornais a venderem uma opinião pública em favor da privatização da exploração do petróleo. Isso é um problema. Em contrapartida, o próprio Estado vai financiar alguns jornais para defender os interesses da campanha, do petróleo é nosso. Então você perceba, tem herói nessa história, tem mocinho nessa história, tem bonzinho e malzinho nessa história? Não. A política não respeita esse antagonismo entre herói e vilão. Normalmente, eu tinha um professor que dizia que a política era amoral, não tinha moral. Tinha vitória. Vencedores e perdedores. Só isso. Essa era uma dinâmica da política. Então você vai ter dois grupos tentando vender a melhor verdade. Sendo que, enquanto isso, o capital político de Vargas foi o quê? Se esvaindo. Porque a todo momento pipocava o quê? Uma denúncia sobre a corrupção do governo Vargas. Que o governo era corrupto, que o governo
queria, na verdade, a Petrobras para financiar projetos que não eram de interesse da nação, mas sim interesses particulares. Então, assim, se manter no poder diante desse cenário era muito difícil. Detalhe, Vargas a todo momento tinha que lidar com uma situação de que ele era um senhor que já não era mais melhor para o país. Ele estava velho. Era isso que queriam dizer. Eu não sei se você já passou por essa experiência de ser muito importante num lugar e quando volta você já não é mais tão importante assim. Cara, isso é muito Fred no Fluminense. Sendo que o Fred ainda é importante, né? Sim. Mas agora você tem o Cano fazendo L e tá fazendo gol pra cacete. Tá fazendo muito L. Então assim, é complicado. O Fred já não pode mais ser titular. A gente brinca com o futebol porque o futebol às vezes serve de exemplo pra vida real. Como se o futebol não fosse vida real também, né? Essa imagem aqui, gente, de Getúlio e Lacerda, ela demonstra como está esse epicentro político. Esse homem que você vê ao lado de Vargas é Gregório de Matos, que era o chefe da segurança. Sendo que ao lado, na imagem ao lado, você vê um homem à frente do microfone. Esse homem chama Carlos Lacerda. Frederico Carlos Lacerda. E é muito engraçado porque o Lacerda vai ser o maior opositor de Vargas durante o segundo governo Vargas. E por que isso? Carlos Lacerda era a liderança maior na UDN no Congresso. E discursava muito bem e criticava o governo Vargas a todo instante. Lacerda não vai dar um segundo de paz. Pior, Lacerda era dono de um jornal. Então, a todo momento, os editoriais eram voltados à crítica a Vargas. Só um detalhe. Lacerda, muito pouco, não entrou para o Partido Comunista. Sabia que Frederico Carlos Lacerda era uma homenagem? O pai dele era socialista. E esse Frederico vem de Frederick Engels e Carlos de Karl Marx. Eita. Então, assim, o mundo é muito doido, né? O Brasil, ele tem essas curiosidades que são próprias do país. Tá? Não se explica. Então, Lacerda, diante desse cenário, vai pentelhar ao máximo Vargas. E Vargas vai sair do sério algumas vezes com Lacerda? Muitas vezes. Sendo que o Lacerda vai falar o seguinte: hoje, se fosse no passado, você me mandaria prender. Você iria me torturar. Se possível, iria me exilar do país. Sendo que agora estamos no regime democrático. E eu posso falar. E Lacerda estava errado de falar isso? Não estava, eu estava falando a realidade. Sendo que fake news, gente, já existe há muito tempo. Eu estou dizendo que Vargas é um santinho, mas longe disso. Mas eu estou dizendo que Lacerda, tudo que o Lacerda falava também era verdade? Também não. Lembra que eu falei que a política é amoral? Que não tem espaço para heróis e vilões dentro da política? Pois é. Vargas e Lacerda acho que acabam explicitando até muito bem isso. Então são cenários. Sendo que o Lacerda começa a incomodar demais. E o Lacerda começa também a se tornar um problema. Mas antes eu botei mais Lacerda, mas vou voltar. Vou passando. O que vai acontecer com a Petrobras? Nessa queda de braços, o Vargas vai se consagrar como vencedor. Mas não tão vencedor assim. A campanha "O petróleo é nosso" ecoou na população com muita força. Essa frase "é nosso" ganhou muita força, né, Mr. Flo? O petróleo é nosso. Ai, o microfone. Oh, meu Deus. Esse microfone não é meu. Eu não posso fazer isso. Você bateu muito perto. Desculpa. O que acontece é o seguinte, gente. O petróleo é nosso, ele vinha com muita força. Outro ponto. A Petrobras nasce, mas ela é uma empresa genuinamente estatal? Não. Ela é uma autarquia de capital misto. O que é isso? 70% dela é do Estado. Outros 30% podem ser privatizados, ok? Então ela vai ter a participação do Estado de maneira majoritária
E em contrapartida vai ter uma presença forte, sim, por que não, da iniciativa privada, mas não uma presença majoritária. Tá ok? No fim, se nós formos fazer um cálculo contábil, Vargas saiu vencedor. Será que o Lacerda parou? Não. E aí vai acontecer um atentado na rua chamada Toneleiros, que fica ali em Copacabana. E é muito engraçado porque o edifício que aconteceu, sabe, Mr. Flu, é lindo, você passa por cima assim, ó. Eu quando era pequeno passava por ali. E aí o que acontece? O Lacerda já vinha recebendo ameaças e inclusive havia relatado aos seus aliados. Dentre esses aliados, a aeronáutica, ou pelo menos parte dela, era muito aliada ideologicamente aos valores defendidos pela UDN e às convicções morais do Carlos Lacerda. Então ela decidiu fazer o quê? Pelo menos por iniciativa de alguns militares, fazer a segurança de quem? Do Lacerda. Dentre esses seguranças, um belo dia, quem estava cuidando da proteção do Lacerda era um major da aeronáutica, chamado Major Vaz. Major Vaz foi o segurança de Lacerda no dia do atentado da Rua Toneleiros. Sim, tentaram matar Lacerda. Mas conseguiram? Não. O Lacerda, ele é até alvejado. Apesar dele colocar essa... como é que é o nome? Essa atadura no pé, ele tomou um tiro e foi nas nádegas, no traseiro. Ele ficou com vergonha e preferiu dizer que foi no pé. Ele tomou um tiro no traseiro. Agora, o Major Vaz faleceu, veio a óbito. E aí o Lacerda, que adorava o microfone e que teve um atentado contra a sua vida, decidiu fazer disso um capital político. Ele falou, olha só, hoje tentaram me matar, melhor, tentaram me calar, mas não conseguiram. E eu sei quem foi o mandante. A morte do Major Vaz cai na conta hoje de Vargas. Ele diz que Gregório de Matos, chefe da segurança de Vargas, foi quem armou tudo para a morte de Lacerda. Para a morte dele. E esse é um grande mistério, a gente não tem como comprovar. Mas uma coisa se sabe. Isso vai cair como uma dinamite no Palácio da República. Vargas vai se ver o quê? Isolado. E a ala militar vai fazer uma pressão gigantesca. É muito engraçado porque os jornais estavam criticando Vargas assustadoramente. Dizendo que Vargas foi de fato o mandante do crime. E detalhe, gente, quando a gente fala crítica, não pensa que é só da direita não, tá, galera? A esquerda também. Vargas era atacado pelos dois lados. Lembra que eu te falei na aula passada que Vargas é um camaleão político e definir o posicionamento ideológico de Vargas era muito difícil? Porque ele não se enquadrava em nenhum dos dois grupos? Pois é. Os dois grupos, então, faziam Vargas de vidraça, tacando pedra a todo instante. A ala militar vai fazer uma pressão tamanha que Vargas vai alegar que só sairia morto do palácio. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Vargas deixa uma carta e diz o seguinte: eu saio da vida para entrar para a história. Deu certo? Deu. Nós estamos falando de Vargas até hoje. Não só pelo suicídio de Vargas, mas por toda a sua trajetória política. Vargas até hoje é lembrado, para muitos, como um herói nacional, sobretudo para a classe trabalhadora. Agora é muito engraçado o seguinte: hoje existem teorias de que Vargas não foi, Vargas não se suicidou, mas sim que foi suicidado. O que é isso? Que foi assassinado. Porque por conta da posição da arma. Gente, como eu não sou perito criminal, eu não tenho como determinar se foi ou não, tá? A versão oficial foi o suicídio e é essa que você vai trabalhar no Enem. Outro ponto, que também é muito importante, os jornais. Os mesmos jornais que criticaram Vargas, e gente, é muito engraçado que você preparava a edição de amanhã,
hoje. Então, a edição de domingo eu preparava no sábado. Quando os jornais saem e as pessoas descobrem que Vargas se matou e os jornais estavam criticando porque não dava para interromper a produção, os jornais são invadidos e destruídos pela população. É muito engraçado que o Partido Comunista dizia o seguinte: nós não estamos com Vargas, nós estamos separados de Vargas. Quando o Partido Comunista olha a invasão dos jornais, eles suspendem a produção, alteram o conteúdo e falam: nós, comunistas, estamos com Vargas. E é um dos poucos jornais que saem isso, mas na verdade também é criticar. Bondes são jogados ao chão, a população se revolta. E é nesse momento que a gente vê o seguinte, que muitos diziam que Vargas estava ultrapassado, mas ninguém poderia dizer que o povo não amava Vargas. Muitos podem dizer que Fred do Fluminense passou. Mas foi uma comoção popular, né, mestre? Mas foi uma comoção popular quando o Fred anunciou sua aposentadoria. E também tem um negócio da visão, né? Foi um negócio realmente de cenário de filme. Ao ponto até dos outros torcedores torcerem pro Fred. Ao ponto até da oposição se render a Vargas. Primeiro tem as fotos dos jornais das pessoas chorando aos prantos com a morte do Vargas. Assim. Foi uma comoção popular bizarra. Só para vocês terem uma ideia, você tinha filas quilométricas para a população se despedir de Vargas. Eu acho que é muito, assim, que a gente tem questão visual com a morte do Senna, seria em determinada escala. Perfeito. É muito engraçado que, com o passar dos anos, sempre o Brasil consegue eleger um herói nacional. O Senna conseguiu ser. Eu me lembro, em 94 eu tinha 4 anos. E quando o corpo do Senna passa, abaixo da passarela, o policial que estava trabalhando entra numa comoção de chorar, assim, de soluçar. Sim. O Senna era um herói nacional. Gente, o Senna era um herói nacional no momento em que o Brasil não estava ganhando nada. O Brasil já não ganhava a Copa do Mundo há 24 anos. Para muitos, assim, a vitória do Senna, a morte do Senna foi um catalisador de muitas emoções. Tá? Gente, Vargas tem esse papel. O Stefano, nós estamos com tempo aí? Temos. Vamos fazer então uma questãozinha? Vamos lá. Vargas preparou cuidadosamente o terreno para concorrer à presidência em 1950, tomando outras providências além de se estabelecer como um populista. Como prestar atenção à tarefa pragmática de conseguir apoio dos grupos políticos poderosos? Skidmore, uma história do Brasil. Gente, o Skidmore é muito... Esse cara escreve muito bem. Vamos lá. De acordo com o texto acima, foi importante figura política na época o governador do estado de São Paulo, a quem Vargas havia conseguido o fundamental apoio para a eleição de 1950. É muito engraçado porque o Vargas conseguiu o apoio dessa figura e foi ele que cunhou o cara. Olha o que o cara cunhou, Mr. Flu. O rouba mais faz foi cunhado por esse candidato. Tá? Sim. Até roubo. Mas eu faço. E aí, porque vocês são muito jovens. Mas a galera com a minha idade. Mr. Flu não, Mr. Flu é jovem também. Mas. Um pouco menos que você, talvez. Galera que chegou aos 30. Tô chegando lá. Tá chegando lá? Tô chegando lá. 30 anos de experiência. Sabe que tinha um candidato em São Paulo que era bizarro. Sabe o que eu tô falando? Esse dinheiro não é meu. Que Do Maluf? Maluf, Paulo Maluf. Paulo Maluf levou a frase desse rouba mais faz a uma 10ª potência assim assustadora. Tô dizendo que Paulo Maluf roubou alguma coisa? Não. Até porque uma vez ele foi acusado, Mr. Flu, de ter assinado o documento. Mas o juiz falou, olha aqui, ó. Essa é a sua assinatura. Ele, sim, a assinatura é minha mesmo. Mas você assinou? Não assinei não. Sabe o que a defesa dele fez? Pegou a assinatura da juíza e botou no mesmo documento. Ela falou, você assinou? Sim. Calma aí, mas tem um exemplo. Tá vendo esse documento aqui? Ela assinou igual. Pois é, dá uma olhada na assinatura. Ela falou, é minha assinatura. Pois é, sua assinatura, né? Esse documento foi você que assinou? Não. Pois é, coincidência, mim também não. Paulo Maluf era bizarro, ele brincava.
Ele tinha esse sotaque, porque o Paulo Maluf, se eu não me engano, era libanês. Vamos voltar aqui. O descendente de libaneses. Gente, esse candidato era A. Adhemar de Barros, B. Carlos Lacerda, C. Gregório Fortunato, D. Rubens Vaz, E. Café Filho. Vamos lá, gente. Café Filho, gente, foi presidente da Câmara. Não. Carlos Lacerda, opositor máximo. Gregório Fortunato, não. Só nos resta Adhemar de Barros. Sim, Adhemar de Barros cunhou o termo rouba, mas faz. Beleza, gente? Vamos para mais uma aqui. Apesar das pressões e da inexistência a essa altura de uma sólida base de apoio a seu governo, Getúlio equilibrava-se no poder. Faltava as Forças Armadas a ultrapassar os limites da legalidade e depor o presidente. Esse acontecimento foi proporcionado pelo círculo dos íntimos de Getúlio. Esse aqui é um texto do Boris Fausto. Boris Fausto é um dos grandes historiadores desse período. Gente, o Getúlio, ele gozou com muito apoio da ala militar. Sendo que, e a gente pode falar que esse apoio da ala militar foi importante durante os seus primeiros 15 anos de governo. Depois, no segundo mandato, as Forças Armadas não estavam ao lado de Vargas. Tá? Mas tinham sim simpatizantes dentro das Forças Armadas da Vargas. A respeito do trecho acima, qual foi o acontecimento que levou ao desmoronamento do segundo governo de Getúlio Vargas? A. Vazamento da proposta da criação da Petrobras. B. Nomeação de João Goulart como ministro. Galera, foi muito bom a gente tocar no nome de João Goulart, porque João Goulart foi o ministro do Trabalho de Vargas. Foi demitido por Vargas, mas também foi o homem responsável por dar um aumento de 100% para o trabalhador. O Stefulo já ganhou um aumento de 100%? Ainda não. Sonha em dar um aumento de 100%? Posso ir, mestre. Serão. Que bom. É o que esperamos. Aumento de 100%, gente. O aumento de 100%, ele foi muito importante para o trabalhador, que ficou sorrindo de orelha a orelha. Mas para o cara que empregava, meu amigo, ele queria ver o cão, mas não queria ver Vargas. Melhor, queria ver o cão e não queria ver João Goulart. E por que isso, gente? O trabalhador brasileiro já não recebia aumento há 10 anos. Então, diante da correção inflacionária, estimou-se que só com aumento de 100% para corrigir essa distopia por completo salarial. E por isso foi dado o aumento de 100%. Foi caótico isso? Pra caramba, meu amigo. Muito caótico, ok? Agora vamos lá. Vamos lá, o desmoronamento. Nomeação de João Goulart como ministro. Escândalos de corrupção envolvendo propriedades ilegais de Vargas e denúncias à imprensa. E D. Atentado da Rua Toneleiro, organizado contra Carlos Lacerda. É envolvimento clandestino de familiares de Getúlio Vargas com o Partido Comunista. Galera, todas essas opções, elas não estão, pelo menos grande parte delas não estão erradas. Mas aquele que contou com um desmoronamento por completo foi onde o governo Vargas perdeu a governabilidade. Tá? Vargas, ele sai do poder em 54, a eleição em 55. Então Vargas, cara, foi destruído politicamente depois do que aconteceu. A gente está falando do atentado da Rua Toneleiros. Depois desse maldito atentado, Vargas nunca mais foi o mesmo. Galera, me despeço por aqui. Deixa sua dúvida, seu like, tá ok? Forte abraço. Valeu.